Essa é a parte mais triste dessa história toda da cafetinagem agindo contra a minha pessoa, né? Eu tô muito bonita, andando na cidade, atrair a atenção, obviamente, dos homens tradicionais e a inimizade dos cafetões, né? Que nunca tiveram nada que falar de mim, se é que vocês me entendem. E aí o que acontece? Isso aí trouxe uma inimizade grande para os homens, que começaram a falar bem de mim. Vocês já notaram que não se pode falar bem de mim. Qualquer elogio à minha pessoa, imediatamente vem uma crítica absurda das prostitutas e dos cafetões, né? Eu vejo, eu tiro uma foto bonita, eles começam a tirar foto minha pra ver se pega um ângulo pra me desfavorecer, eles ficam desesperados. E aí o que acontece? Uma pessoa horrorosa, eu assim, acredito que são pessoas horrorosas. E aí a parte mais triste dessa situação foi que os meus, de fato, admiradores, aqueles que se alegraram com a minha aparência, que se alegraram comigo, imediatamente a isso, eles, depois dessa euforia, vieram as sócias se passando por mim. Não era difícil na época fazer isso, enganar eles, porque eu não era uma pessoa acessível a todos, nunca fui. Eu sempre passo rapidamente. Então, dificilmente as pessoas se empolgavam com a minha pessoa, mas não tinham condições de ter acesso a mim. Porque eu ia para o Ícaro, eu ficava a maior parte do tempo lá no apartamento, com a minha mãe, meu pai, minha irmã e minha cadela Brenda. Nunca fui de bar, de noitada, então difícil acesso a mim. Até para me parar na rua para falar comigo é difícil. Se não for conhecido e uma pessoa do meu agrado, é dificílimo. Às vezes não é tanto do agrado, mas por educação, por eu conhecer de fato a pessoa. E aí o que acontece? Eles, por não ter condições de ter, fizeram comentário com a cafetinha, no cafetão. Imediatamente a isso eles sabiam que ele jamais teria acesso a mim. Então eles providenciaram sósias para enganar ele. Muitas dessas sósias se casaram com esses homens. E a maioria deles, uma parte foi para laboratório clandestino, foi daí que veio o Viagra, porque eles começaram a ter ereção com foto minha, com aparições rápidas minhas, e eles começaram a ter ereção, e aí os laboratórios começaram a requisitar eles, e por isso homens muito simples começaram a desaparecer completamente. Porque com a foto eles já tinham a situação. Foi daí que veio o Viagra. Porque esses homens foram remetidos para o laboratório. Isso, e aí surge esses que me odeiam e que me defamam e que não sentem nada quando me vê. Porque ficaram só para mim os relacionamentos falsos de pessoas que não sentem absolutamente nada quando me vê. Vocês já notaram isso? Nada. E os que sentiram foram raptados, sequestrados. Todos os que dizem ter tido alguma coisa comigo, os que potencialmente poderiam ter, estão aí. São os homens tradicionais. E os que não sentem absolutamente nada quando me vê e quando abre a boca é só para me defamar, ou seja, está evidente que me odeiam por alguma razão, e eu já sei qual é a razão desse ódio. Minha mãe também viveu esse ódio dos cafetões, a gente entende esse ódio deles por nós. Mas é um ódio que eles canalizaram para dar uma rentabilidade. O ódio até existe, mas ele é canalizado para dar uma rentabilidade, por isso que eles topam. Que eles canalizaram esse ódio para trazer alguma vantagem para eles, certo? Uma cirurgia, um sonho de deixar de ser tetraplégico. Isso tudo o Elon Musk está trabalhando nisso. Vocês já viram as pesquisas? O que ele mostrou, ele tem coisas mais desenvolvidas que ele ainda não mostrou. Vai mostrando aos pouquinhos, para vender a tecnologia aos poucos. Entendeu? Então o sonho deles é realmente uma estrutura de locomoção, né? Tá evidente isso. Porque eu nunca me relacionei com deficiente físico. Nunca.
Não tenho nada contra eles, mas também pouquíssimos negros eu me relacionei, nunca me relacionei com ruivo. O Rui era muito branco, o filho dele era ruivo, mas ele não considerava ele ruivo. Então tem várias aí, nunca me relacionei com americano, nunca me relacionei com francês, nunca me relacionei com relacionamento de amizade até tenho agora, que não é francês, fala francês. Mas nunca me relacionei com um monte de tipo. Mas então eu tô dizendo, não tem nenhum preconceito nada disso. Eu tô dizendo, nunca me relacionei com deficientes físicos. Nunca. E a única amiga, assim, que eu me lembro e me recorde agora nesse momento que eu tive, que tinha paralisia nas pernas, ela estudava na minha sala. Ela morava lá no Apolo 3. A mãe dela era uma graça. Levava ela no braço. Uma vez eu notei que o braço que a mãe conduzia a filha era mais grosso do que o outro. Eu notei, eu era pequenininha, eu ia conversando com ela e ela amparada pela mãe. Eu ia na casa dela, às vezes, já fui na casa dela uma vez, e para conversarmos, brincarmos, a mãe dela ficava na cozinha, a gente ficava conversando, sempre conversei como adulta e tal, e ela também. Ela era bonitinha, ela era branquinha, ela tinha o cabelo todo enroladinho, eu gostava dela demais, ela era uma amiga muito querida. Ela tinha paralisia nas pernas. Eu acho que foi a única amizade que eu tive com pessoas deficientes, certo? É, não, aquele que me cumprimenta eu conheci numa época que eu estava frequentando garotinha. Essas pessoas eu conheci assim nos momentos difíceis da minha vida. Eu não conheci ele de lugar nenhum. Ele começou a me cumprimentar com alegria e eu retribuí e só. Mais nada. Uma vez ele disse que estava morando num hotel e que estava pagando como se fosse um aluguel, mas não tive amizade, relacionamento, nunca me relacionei com deficientes físicos, certo? Essa foi a única amizade que eu tive de deficiente físico. Teve muitas escolas que eu estudei e tudo mais, mas relacionamento íntimo, posso garantir a vocês que nunca existiu, tá? Isso aí é para deixar claro. Então, todos, e pela mesma etnia e a mesma aparência, tá? Então é certo que um rapaz deficiente se interessou por mim, porque a minha família, a minha avó era tetraplégica, Maria Leopoldina, e ela engravidou e teve filhos, um filho, Manuel Pinheiro, da cintura para baixo tetraplégica. Então é possível que eles estivessem sabendo desse histórico da minha família, quando algum deficiente teve ereção ao me ver sendo paralítico da cintura para baixo, eles estão substituindo. O tetraplégico já está no laboratório clandestino. Eles estão porque a minha origem da minha família é de uma deficiente. Maria Leopoldina de Jesus, a matriarca da família Pinheiro, ela era deficiente da cintura para baixo. Então é certo que esses deficientes estão substituindo os deficientes que realmente tiveram reação ao me ver. Eles estão substituindo eles, até na aparência, que eu não fiquei sabendo, nenhum deles eu fico sabendo, nenhum deles. Pelo contrário, a Capetinari modificou minha foto para me enfeiar, ela fica procurando ângulos para me deixar feia. Você acha que ela ia me dar essas informações? Não, isso eu nunca soube, nunca soube. O que eu sei é que minha família tem essa origem, então é certo que o deficiente verdadeiro que reagiu e gostou de mim muito, e a gente podia até fazer uma parceria política, não digo afetiva, mas política e de amizade, esse deficiente, eles estão copiando até na etnia, até na aparência e tudo. E os elogios à minha pessoa, com relação ao que ele sentiu, eles estão falando. E os elogios com relação à simpatia à minha pessoa, eles estão substituindo por uma situação de calúnia e de defamação. É possível que seja isso devido a essa quantidade de deficiente dizendo que tiveram alguma coisa comigo. Entendeu? É possível, completamente possível que seja isso que eu esteja relatando.